Está um dia espetacular, vocês são um público excepcional, conseguiram fazer um introvertido um sucesso, não é? Portanto, isto é o melhor sítio onde se pode estar. Eu acho que a vida devia ser isto, devia ser um TED, devia ser as ideias a fervilharem, as pessoas a começarem a criticarem os oradores, mas também a construírem, a tentar arranjar meios de mudar a vida. Isto, meus amigos, é uma pena que vai acabar. Eu só consigo pensar isto e já estamos a chegar na rampa final. Mas o que eu venho aqui a falar é de outra coisa que também provavelmente vai acabar, que é o facto de nós, todos nós, até o Jorge Sequeira, que vem daqui a um bocado, vamos deixar de ser as pessoas mais inteligentes deste planeta. Dentro de sensivelmente 10 anos, vai haver uma inteligência superior à nossa, chamada inteligência artificial. E isto, tudo bem, sendo um facto, a questão não é discutir do se ou do quando. A grande questão que nós devemos perguntar sempre a nós é o como. Como vai ser a nossa sociedade, como é que nós vamos ser, a conviver com alguma espécie que é melhor e é mais inteligente que nós. A única experiência que existe neste momento semelhante àquilo que nos espera foi passado exatamente pelos animais quando tiveram que viver connosco, os humanos, que somos mais inteligentes. Então, o que é que se calcula? É tentar ver o que aconteceu aos animais até agora. E a questão é muito simples. Há 3 padrões que definem exatamente o que é que a inteligência superior faz com inteligências mais fracas. O número 1 é, se a inteligência inferior é selvagem, acaba sempre em cativeiro. Ou seja, num jardim zoológico, ou seja, a fazer palhaçadas num circo. Se ele é dócil, eu tinha que meter um gatinho aqui no meu site, claro. Não é? Se ele é dócil, nós adotamo-o, domesticamo-o, mas pomos-o a viver sob as nossas regras, no nosso ambiente, não no deles. Há ainda um terceiro perfil que eu não trouxe, que é se ele é delicioso. Se ele é delicioso, ele é industrializado e acaba no ótimo guisado. Mas a questão do que acontece é que nos últimos 50 anos existem apenas 30% dos animais que havia na década de 70. Os animais vertebrados. Portanto, se nós tivermos que pensar qual é o nosso futuro quando a inteligência for maior que a nossa, se calhar nós temos que pensar que temos que fazer alguma coisa para mudar isto. Não é? Isto é um pouco o que eu faço. Eu trabalho com padrões, trabalho com dados. Desde pequenino que eu gosto de trabalhar com dados e principalmente eu descobri que, apesar de ser fanático por ficção científica, se calhar o melhor papel para a minha vida, o melhor rumo da minha vida era tentar transformar factos científicos da ficção científica. Então transformei numa coisa chamada Data Scientist. O que é um Data Scientist? Tentando explicar isto sem ser muito chato. Um Data Scientist é uma pessoa que passa 80% do seu tempo a mexer com dados, ver padrões e conseguir, no fim de muito trabalho com dados e de muita pesquisa, parecer o homem mais inteligente da sala e dizer isso é assim que vai acontecer. Um pouco como eu acabei de fazer. Os outros 20% eu passo a tentar explicar às pessoas que, apesar de ser informático, eu não consigo compor uma impressora. E isto é mais ou menos aonde é que nós estamos. Portanto, eu vou fazer uma proposta. Vamos fazer uma Data Scientist ao vivo. Porquê? Porque eu não vou conseguir fazer o resto da palestra sem saber as vossas opiniões. Portanto, vamos fazer isto assim de uma maneira muito, muito rápido. Nós vamos ter aqui aquilo que se chama o levantar dados para saber o que é que vocês pensam. E vamos falar da inteligência artificial. O que é que eu proponho? Proponho que nós temos 2 opções e vamos levantar o dedo quem vota na opção A ou quem vota na opção B. É muito simples, é só para perceber o que é que vocês acham que deveria ser uma inteligência artificial para depois eu poder portar-me como data scientist, porque a partir daí tenho dados, certo? Vamos começar pela primeira pergunta. Isto é muito rápido e tenho pouco tempo, até porque tenho o meu filho a controlar o ponto e ele corta-me de certeza quando eu chegar aos 15 minutos. Que inteligência artificial a gente gostava de ter? Opção A, uma que cura as doenças. Opção B, uma que vende meias no Instagram. A? B. Opção A, uma inteligência artificial que arruma a casa. Ou, opção B, uma que se passa por um ser humano e que nos seduz na internet. A? B.
Estava à espera desta, Vitor. Continuando. Opção A, uma que resolve a crise climática. Opção B, uma inteligência artificial que consome mais energia do que um país inteiro em África só para nos colocar o anúncio correto no meio dos vídeos de YouTube. A? B. Ok, isto já perceberam tudo, portanto agora já vou acabar. Opção A, uma que acaba com a fome. Opção B, uma que encontra os melhores restaurantes quando estamos perdidos no deserto. Ah? Ninguém vai para o deserto, não é? É. Ok, agora vou dar aquela minha presunção de data scientist. Certo? Ou seja, a esmagadora maioria, 90% desta plateia, votou na opção A. Isso quer dizer que há 10% nesta plateia que anda a vender meias no Instagram. O que eu acabei de fazer é exatamente aquilo que a inteligência artificial faz. Ela pesquisa dados, muitos dados, e tenta educar-se com esses dados. Tenta perceber o que é que as pessoas querem e tenta dar-lhes aquilo que elas querem para estabelecer uma relação. Ora, a inteligência artificial hoje ainda é uma criança. É uma super inteligência, muito inteligente, mas é uma criança. Mas faz-me lembrar um pouco a história do super-homem. Quando o super-homem aterrou na Terra, ele foi parar a uma família Kent, que é parecia a família da Jen, né, que trabalhavam, eram lavradores, farmers, quiser chamar, como os seus animais, e eles, obviamente, com uma família estável, com toda a paz e aceitarem as imperfeições, o nosso super-homem transformou-se num super-herói. Mas a grande questão é, e se ele tivesse parado no quintal do Lex Luthor, que é o mal da fita? Não é? Provavelmente, ele iria estar num ambiente em que o Lex Luthor vive de se aproveitar dos outros, de dar grandes golpes, de provavelmente fazer crime e tentar ser ileso dos crimes. Nesta situação, muito provavelmente, o super-homem podia ser transformado num super-vilão. Portanto, se nós vamos perguntar que tipo de inteligência artificial temos, a pergunta é simples, quem são os pais da IA? Estes são os pais da IA. A maioria de todos eles, ou quase todos eles, estão no top 10 dos mais ricos. Quase todos eles. Há ali uns que não estão ainda. Não. O que é que eles têm em comum? São homens de negócios. A vida não é fácil para um homem de negócios porque todos os trimestres, de 3 em 3 meses, eles têm que fazer umas folhas de Excel sem a ajuda do Eduardo, né? E têm que apresentar um cálculo que é o retorno financeiro que eu estou a fazer no meu investimento com a inteligência artificial. E eles investem bilhões em inteligência artificial. Portanto, se eu tivesse estas pessoas aqui à minha frente, em vez de vocês, e fizesse exatamente as mesmas questões que eu fiz ao bocado, o que é que nós tínhamos? Tínhamos exatamente o oposto. 90% iria preferir acompanhar o Vítor a vender meias no Instagram. Aliás, o Vítor já qualquer dia aparece neste ranking. Havia sempre, claro, 10%, chama-se a isso, algumas verbas de caridade, e provavelmente o Bill Gates, que estaria no outro lado, ou que contribuiria um pouco para o outro lado. E porquê que isto acontece? Isto tem uma coisa de grave, que é exatamente a própria inteligência artificial que nós estamos a desenvolver. Eu vou tentar explicar isto sem ser muito nerd, o que é uma coisa difícil para mim. Basicamente, nós estamos a ver uma corrida para a IA. E o que está a acontecer, aquilo que vocês utilizam e toda a gente fala como um milagre da vida, chamada LLM, na sua base é uma máquina bastante estúpida. É uma máquina que aprendeu a dizer aquilo que eu chamo, é uma máquina Tracy Chapman. Há uma música da Tracy Chapman que diz: tudo o que eu devo é dizer a palavra certa, no momento certo, e eu conquisto. É exatamente isso que define uma LLM. Ela não pensa, não calcula. Por isso, quando uma pessoa com tendências suicídias falou com o ChatGPT, ele escreveu-lhe a carta de suicídio para os seus pais. É o que ele queria naquele momento, são as palavras certas para lhe dar a ele. Ora bem, qual é o problema disto? Obviamente o problema disto
é que nós podemos ter as melhores inscrições na nossa lápide, mas nunca vamos ter a cura para nada dos problemas do mundo. Para isso, precisamos de um outro tipo completamente diferente de inteligência artificial. É aquilo que se chama os world models. O que é um world model? O world model é aprender como é que o mundo funciona primeiro, aprender todas as variáveis que podem interferir e depois, com grande poder de computação, faz simulações até conseguir chegar à simulação que nos dá o resultado que queremos. Ora, neste momento, a inteligência artificial, que tem mais de 90% do investimento, é da Tracy Chapman. Os Depeche Mode são uns maus players no meio desta história toda. Não é? E isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós tínhamos uma possibilidade de criar um autêntico Einstein digital. Temos tudo para o fazer. E, no entanto, estamos a fazer é criar um vendedor para o LX. E o mais incrível que isto acontece é que isto não é um espelho daqueles pais da IA. Toda a gente gosta de criticar. Nós daqui a mim estamos a ficar os haters e dizemos, pois, claro, aqueles filhos da mãe. Não, isto é um espelho da nossa sociedade. A verdade verdadeira é que já ninguém quer ser um Einstein. Não é cool. Olhem para o penteado dele, caramba. O que nós parecemos que queremos mesmo é ser influencers. Certo? E isto está a levar a uma grande transformação na nossa sociedade. A primeira delas é que a nossa própria inteligência natural tem vindo a diminuir. Já há estudos disto. Os próprios estudos do MIT, que é um dos famosos, está a demonstrar isso. Ora, se a nossa inteligência natural baixar e se a inteligência artificial aumentar, aquele dia em que nós vamos deixar de ser os mais espertos, não é? Que fica exatamente a uma coisa tipo 6 meses antes de a inteligência artificial conseguir ser mais inteligente que toda a humanidade junta, não é? Vai-se aproximando. E isto é um fator que está a acontecer. Qual é o problema disto? Lembram-se da comparação de viver com uma inteligência mais superior? É exatamente isto que está a acontecer connosco. Estamos a ficar individuais. Estamos a ficar individualizados e estamos cada vez mais a dedicar mais tempo ao nosso telemóvel do que à nossa família ou aos nossos amigos. Algo que se assemelha muito com aquilo que estávamos a falar. Mas a questão nem é essa. Tudo se perdoa se nós estivermos a ficar mais felizes. A verdade, e a pergunta que temos de fazer é assim, tudo bem, estamos a utilizar a tecnologia, estamos a mudar isto, estamos aquilo, mas nós estamos a ficar mais felizes? Ora, isto leva àquelas conversas peripatéticas de que o que é felicidade, etc, etc. Eu não, eu gosto da ciência. A ciência descobriu uma fórmula fantástica para a felicidade. Chama-se serotonina. É uma substância que a gente liberta no nosso cérebro quando estamos felizes. Portanto, e deixem-me ser cientista num bocadinho, não é? O que é que onde é que acham que nós libertamos mais serotonina? Será com chocolate? Será com sexo? Será com sexo com chocolate? Na verdade, nós libertamos mais serotonina quando simplesmente estamos em contacto com outra pessoa. Eu, pessoalmente, tenho essa experiência e posso contá-la. Eu larguei o Facebook, troquei-o por um cão. O cão é fenomenal. Estás a chuva, mesmo quando me apetece, o cão aparece, fica na minha porta e está lá sempre, a meio a choramingar até eu levar para a rua. O mais engraçado, na troca de uma rede social por um cão, é que a minha vida social melhorou substancialmente. Eu hoje conheço todos os meus vizinhos que vão passear o cão à noite. Eu até já sei a vida deles. E eu ainda há dias, tenho um vizinho que por acaso depois o cão dele morreu. Eu encontrei-o na rua, ele disse, ando muito triste, pá, já não tenho aqueles passeios com o cão. Eu falava cobras e lagartos sempre que eu encontrava antes, porque não lhe apetecia nada passear. Agora tem saudade. Já nem é do cão, é do passeio. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, a solução para tudo começa exatamente numa questão muito simples. Se nós queremos ter uma IA melhor, nós temos que ter uma sociedade melhor. Porquê? Porque a IA aprende com a sociedade. Ora,
O que é que eu proponho, assim, de muito simples? Proponho que, primeiro, antes de mais nada, nós comecemos a fazer uma coisa que é fora da nossa zona de conforto, né? Deixarmos de ser introvertidos. Prometam uma coisa tão simples como vamos pôr um bilhetinho nas caixas de correio dos nossos vizinhos a convidá-los para uma jantarada da família. Por que não? Mesmo aquele vizinho que a gente há 10 anos só diz olá, boa noite. Né? Talvez seja a altura da gente juntar toda a vizinhança. O grande truque deste pequeno ato, e é só um pequeno ato, é que se nós juntarmos os vizinhos todos, nós vamos começar a conversar sobre aquilo que temos em comum, que é o nosso bairro. Então vamos começar a chegar à conclusão que se calhar o nosso bairro devia ter um parque infantil, ou devíamos pintá-lo todo da mesma cor, em vez de haver, ou compor qualquer coisa. Este simples ato vai fazer com que nós começamos a viver num bairro, numa zona melhor. E esse simples ato de melhorarmos a nossa zona, e não preciso ser o Eduardo para dizer isto, o próprio valor das nossas casas sobem. Ser-se social pode ser o caminho para a gente começar a aumentar o valor daquilo que nós temos, para além das amizades. Ora, esse é o ponto que eu defendo para a inteligência artificial. A inteligência artificial não tem lógica de estar na corrida em que está. Nós devíamos ter uma inteligência artificial feita colaborativamente. Os maiores cérebros de inteligência artificial estão nas universidades, estão nos laboratórios de investigação, ainda estão a trabalhar em muitos sítios. O que eu acho é que a gente devia fazer aquilo que nós fizemos quando, pela primeira vez, a humanidade sentiu-se em risco. Foi quando se descobriu o nuclear. O nuclear foi descoberto por um país, de onde a Jane veio, a propósito. E o risco na altura, com a bomba atómica, era que os Estados Unidos poderiam ser uma superpotência e nós íamos ser todos escravos deles. Só que quem estava à frente de todos os projetos eram uns seres chamados cientistas. E os cientistas não têm a avareza de tentar fazer dinheiro de alguma maneira. O que eles acharam é isto é um perigo para a humanidade porque há uma demasiada diferença com o nuclear. Então surgiu assim as Nações Unidas. As Nações Unidas juntaram-se vários países e começaram-se a criar regras de quem pode desenvolver o quê. Neste momento, nós precisamos de um ato exatamente igual, que é criar umas Nações Unidas para a inteligência artificial. Juntar todos os países, juntar todas as academias, juntar todos os laboratórios e começarmos a desenvolver a IA que faz a diferença. Que não é aquela que está a ser feita, não é uma LLM, provavelmente vamos precisar dela para comunicar o que a outra descobre, mas para criar uma inteligência artificial que possa mudar o mundo. Se toda a academia, se todos os cientistas começarem a ser mais respeitados e se juntarem em rede e desenvolverem isto em open source, para cada vez mais poderem reutilizar, nós podemos ter um mundo completamente diferente. Nós podemos ter um mundo humano em que as pessoas estão juntas e as pessoas trabalham. E esse exemplo pode começar em qualquer um de nós. Não só a reclamar, mas também a deixarmos de tentar ser vendedores e começarmos a tentar ser mais sociáveis. Porque no fim vamos ser sempre mais felizes. Obrigado.